Aula número 2 sobre cinemática escalar. Nessa aula nós vamos falar sobre sistema internacional, posição em uma trajetória, deslocamento e distância efetivamente percorrida. Meu nome é Leandro Germano, sou professor de física e estou aqui para te ajudar nesse início de caminhada. Vem comigo? Fala galera, professor Leandro Germano de volta aqui na área. Nessa aula nós vamos falar sobre cinemática escalar, continuando aí a aula na nossa última aula. Vou deixar o cardzinho aqui na nossa última aula. Nós falamos sobre referencial, partícula, o que é movimento. E nessa aula a gente está dando continuidade ao que a gente falou na nossa última aula, beleza? Então aqui, tá, a gente vai falar sobre sistema internacional, posição em uma trajetória, deslocamento e distância efetivamente percorrida. Falando sobre sistema internacional, ou melhor, falando sobre grandezas físicas, né? Grandeza física é tudo aquilo que você pode aferir, que você pode medir, beleza? E existe um sistema chamado Sistema Internacional que padroniza essas unidades de medida aqui dentro da física, que é o próprio Sistema Internacional, né? O SI, que a gente sempre simboliza como SI. Então você vai ver aqui comigo, em várias literaturas aí, por aí, a letra sempre é SI, Sistema Internacional, SI, tá? Você tem que guardar isso daí. E trouxe aqui 3 grandezas que a gente precisa saber para começar a dar nossos passos aí, nossos primeiros passos, tá? A primeira delas aí é a massa. A massa no Sistema Internacional, tá? Ela é aferida, ela é medida em quilograma, beleza? A unidade de medida de comprimento dentro do Sistema Internacional é o metro, tá? Que a gente simboliza aqui com a letra M. Existem outras, centímetro, milímetro, mas enfim, a unidade de medida padronizada no Sistema Internacional para medir comprimento e distância é o metro, beleza? Unidade de medida de tempo é o segundo que a gente simboliza aqui com a letra S, beleza? Existem outras unidades de medida de tempo, óbvio, né? O minuto, a hora, o dia, a semana, o mês e por aí vai. Sendo que dentro do Sistema Internacional, a unidade de medida é o segundo. Então você tem que gravar essas unidades de medida aí do Sistema Internacional, tá? Esses 3 primeiras aí, pelo menos. Existem muitas outras, tá? Mas pelo menos essas 3 aí de início a gente tem que saber, beleza? Passando aqui para a segunda parte, a gente vai falar aqui sobre posição em uma trajetória. Então você tem um referencial eu falei na nossa primeira aula, beleza? Aula número 1, sobre cinemática escalar. Nessa aula eu falei sobre o referencial, o que era, e nesse caso aí nosso referencial é essa trajetória retilínea, que é como se fosse uma representação de uma estrada, tá? Você tem aí a posição da partícula, a posição que a gente sempre vai designar com a letra S, tá? Viu a letra S escrita dessa maneira aqui na física, já sabe que é a posição, beleza? Da partícula, posição. E nesse caso aí, essa partícula, dentro desse referencial, ela tem a posição de 40 quilômetros nessa estrada. Se, por exemplo, se ela tivesse aqui, nessa posição, nessa estrada, nesse referencial, a sua posição seria o quilômetro 120. Beleza até aí? Então, nesse caso, tá? Para esse caso, tá? Você tem aí um referencial, que é a estrada, e nessa estrada a partícula vai ocupando posições, beleza? Agora, o que significa a variação da posição, tá? Aqui na física, a letra delta sempre vai designar variação. Então, repara aqui, ó, que você tem o delta do lado da letra S, tá? Essa a gente já sabe que significa posição. Então, se você tem o delta, significa variação da posição, beleza? Então, acontece aqui o seguinte, se você tem aqui a posição 40 dessa estrada, e você tem uma partícula que caminha até o quilômetro 100. Qual foi a variação de posição dessa partícula ao longo dessa estrada? Você pode ter falado assim, Leandro, vou contar aqui, né, do quilômetro 40 até o 100, então aqui vai ter uma variação de posição de 60 quilômetros. Você pode simplesmente ter contado, beleza?
Só que existe uma outra maneira da gente fazer isso daqui, deixa eu só passar aqui para o lado, tá? Que é a forma da gente calcular, tá? A variação da posição, a gente calcula dessa maneira aí, ó. Posição final, essa daqui é a posição inicial. Esse S0 aí, ele significa a posição inicial dessa partícula, o início dela, beleza? Então, nesse caso aqui, se a gente fosse calcular a variação da posição aqui dessa partícula, para esse movimento do quilômetro 40 para o quilômetro 100, tá? A gente faria essa conta. Quem é a posição final? Quilômetro 100. Quem é a posição inicial? Quilômetro 40. Então, aqui 60 quilômetros. Beleza até aí? Tranquilo, correto? Então, se a variação da posição fosse assim, ó, né? Saísse aqui do quilômetro 100 e chegasse até o quilômetro 40, qual seria a variação da posição? Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? A posição inicial aqui é o 100 e a posição final é o quê? O 40. Então, posição final menos a posição inicial. Então, a nossa variação da posição vai ser de 60 o quê? Quilômetros. Esse menos aí significa uma coisa que eu vou dizer mais lá na frente quando a gente estiver falando sobre velocidade. Tranquilo? Então, continuando aí, né? Agora a gente vai falar sobre distância efetivamente percorrida. Falamos sobre deslocamento, agora a gente vai falar sobre distância efetivamente percorrida. Então, aqui você tem o carro, uma partícula no quilômetro 40, e ela chega aqui no quilômetro 100. Ok? Tranquilo até aí? Só que ela sai do quilômetro 100 e depois ela retorna até o quilômetro 60. Qual foi a distância efetivamente que ela percorreu? Então ela sai do quilômetro 40, vai até o quilômetro 100, depois ela retorna até o quilômetro 60. Então quanto que ela andou aí nesse caso, né? Então ela andou aqui, ó, 60 quilômetros até chegar ao quilômetro 100 e retornou mais 40 quilômetros. Então a distância efetivamente percorrida, distância efetivamente que ela andou, foi de 60 mais o quê? Isso aqui dá 100 quilômetros, que é diferente do deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Deslocamento ou variação da posição, tá? Então, nesse caso aqui, a variação da posição, ela só depende da posição inicial e da posição final. Lembrando que a posição final é essa daqui, tá? Então, a posição final, 60, menos a posição inicial, 40. Isso aqui foi de 20 quilômetros. Beleza? Então, existe aí uma diferença entre distância percorrida e o deslocamento ou a variação de posição. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.